Aí, vocês vão se perguntar, uma acusação gravíssima de uso do sistema brasileiro de inteligência para ajudar a família do presidente. O presidente deveria estar tendo que responder sobre isso. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom galera, ano acabando, confusão reinando nesse país Brasil, como sempre, aliás. Esse nosso 2020 foi difícil. Mas no meio de tanto vai e vem do Ministério da Saúde com relação à vacina e no meio de tanta briga entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória, um assunto ficou meio esquecido. E ficou esquecido de propósito, né, galera? A gente vai chegar lá, calma aí. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que fica sob o guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional, que é dirigido pelo general Augusto Heleno, está tendo que responder sobre acusações de que a agência teria utilizado das suas atribuições e ferramentas para ajudar na defesa do senador Flávio Bolsonaro, naquele caso das rachadinhas. Vamos lembrar aqui rapidinho. O senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por um suposto esquema de rachadinha que teria ocorrido enquanto ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro. Rachadinha é quando os funcionários de um gabinete são obrigados a devolver parte dos seus salários para o parlamentar. E pode ser funcionário que trabalha de verdade ou pode ser funcionário fantasma. É uma prática comum entre os políticos brasileiros, infelizmente, mas completamente ilegal. Então não adianta falar que é comum para dizer, não tem problema. Não, tem problema sim, é crime. Esse esquema da rachadinha do gabinete do Flávio no Rio de Janeiro, que seria organizado pelo famoso Fabrício Queiroz, que é ex-assessor do Flávio, ex-assessor também do presidente Jair Bolsonaro, que sumiu aí por um tempo e foi encontrado escondido, sabe onde? Exatamente, numa casa em Atibaia, no sítio, numa casa que pertence a um dos advogados do presidente, o tal do Frederic Wassef. Vocês lembram dessa história, né? É sempre bom recapitular porque tem tanta coisa acontecendo que a gente muitas vezes esquece. E isso também é usado pelas lideranças políticas. A gente vai chegar lá. Mas por enquanto vamos continuar falando de ABIN. No dia 30 de julho de 2020, presta atenção, julho, o Bolsonaro assinou o decreto 10.445, eliminando condicionantes para requisição de informações pela ABIN que constavam no decreto anterior, ou seja, expandindo os poderes da ABIN de requerer informações. E o decreto anterior era de 2016, então foi rápida essa mudança. Enfim, meio estranho, mas se a gente não tiver o contexto, a gente pode não entender direito. O que chama atenção, já só com essa informação, é o fato de que a gente está no meio de uma pandemia. E aí, no meio de uma pandemia, é prioridade expedir um decreto para mudar ali as condições para que a Agência Brasileira de Inteligência possa requisitar informação? Enfim, estranho. Mas vamos continuar pensando no contexto. Aliás, antes da gente pensar no contexto, vale a pena dizer que quando o Bolsonaro editou esse decreto, isso já foi suficiente, no meio da pandemia, isso já foi suficiente para que dois partidos, a Rede Sustentabilidade e o PSB, entrassem com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, questionando essa alteração nos requisitos exigidos para que a ABIN pudesse solicitar informações. A ação direta de inconstitucionalidade 6529 pergunta para o Supremo, questiona no Supremo, se essa iniciativa do presidente não poderia configurar um desvio de finalidade. A suspeita naquela época era de que o Bolsonaro se utilizaria do poder que ele de fato tem, né, para conseguir melhores condições para pedir para a agência realizar uma atividade que não tem nada a ver com o motivo pelo qual ela foi criada, que é servir o interesse público. Então a desconfiança é que ela pudesse ser instrumentalizada para interesses particulares do presidente da República. Para esses partidos, e isso está na peça que eles protocolaram lá no Supremo Tribunal Federal, é perceptível que houve recentemente um paulatino aumento do poder requisitório de informações pela ABIN, à revelia de todos os direitos fundamentais mínimos do cidadão: privacidade, intimidade, sigilo protegido pela cláusula de reserva de jurisdição, enfim. E aí eles dizem, a gente está preocupado porque a gente tem diversos indícios de que estão tentando usar a ABIN e outros órgãos de segurança e de inteligência no Brasil para atividades que não são republicanas, que são relacionadas, portanto, aos interesses individuais do presidente da República. E a gente pode fazer aqui um apanhadão para a gente lembrar quais seriam essas atividades.
No final do ano passado, a deputada federal Joyce Hasselmann afirmou durante depoimento à CPMI das fake news que o ex-ministro Gustavo Bebiano teria lhe informado que o vereador Carlos Bolsonaro estava tentando montar uma BIM paralela no Palácio do Planalto. E essa BIM paralela seria uma espécie de serviço de informação próprio, fora do sistema brasileiro de inteligência. O fato, essa acusação foi confirmada posteriormente pelo próprio Gustavo Bebiano em entrevista ao programa Roda Viva, em 3 de março de 2020, poucos dias antes do Gustavo Bebiano falecer. No mês seguinte, em abril desse infinito ano de 2020, o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro pediu demissão do governo naquela coletiva, lembra? Citando como motivo a tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal. Segundo o Moro, o Bolsonaro estava muito contrariado porque ele não tinha uma pessoa do seu contato pessoal no comando da Polícia Federal e, em especial, no comando da Superintendência do Rio de Janeiro, que eu não preciso lembrar a vocês, é a divisão da Polícia Federal que investiga a família Bolsonaro, já que o núcleo político deles fica no Rio. Essas acusações do ex-ministro Sérgio Moro deram origem ao inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal e investiga justamente a suposta interferência do presidente, política do presidente na autonomia, na independência da Polícia Federal. No âmbito desse inquérito, o ministro Celso de Mello, vocês também vão se lembrar disso, ministro que já se aposentou, decidiu pelo acesso ao vídeo que contém a gravação da reunião ministerial de 22 de abril. Todo mundo fez vídeo sobre isso, tem um monte de conteúdo sobre isso. Essa reunião foi aquele show de horrores e essa reunião teria sido a gota d'água para o pedido de demissão do Moro. Nessa reunião, o Bolsonaro, muito perspicaz, muito capcioso, afirma duas coisas interessantes de qualquer maneira. A primeira é que ele queria trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro. Abre aspas aqui para o excelentíssimo senhor presidente da República. Não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa? Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Esse papo pro Moro era o presidente ameaçando porque queria trocar o comando da Polícia Federal. Ai, Gabriela, ele não estava falando da Polícia Federal, ele estava falando de gente da segurança, ele estava falando do GSI. Então, gente, é meio difícil acreditar nessa versão, porque ele fala, vou esperar o quê? Ferrarem a minha família, os meus amigos? Só que o GSI não cuida da segurança dos amigos do presidente, então, né, fica meio solto aí. Mas vamos continuar. O Bolsonaro, na reunião, ele vai reclamar muito da falta de acesso à informação. Ele fala que ele precisa ter informação, que ele não tem informação, que o sistema dele funciona, o de mais ninguém. Ah, lembra da BIM paralela? Ah, e o meu sistema? Peraí. Ele diz expressamente o seguinte: sistemas de informações. O meu funciona, o meu particular funciona. Os que tem oficialmente desinforma. O erro de concordância é da fala do presidente, tá? Eu mantive aqui que é, né, um SIC. O que aconteceu depois de alguns dias de todo esse drama da reunião ministerial? O presidente, que tinha exonerado o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Marcelo Valeixo, indicou para a vaga o diretor-geral da BIM, Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro. 2 dias depois, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspende essa nomeação e o Ramagem volta para a BIM, onde ele está até hoje. Um parênteses aqui. Eu falei sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes na época. Essa é uma decisão extremamente controversa. Por quê? Porque tem um problema aí sobre que tem a ver com o judiciário interferindo naquilo que é prerrogativa do presidente da República. É uma questão complexa, eu já falei disso num vídeo específico, a gente não vai falar nesse ponto, mas eu precisava mencionar para contextualizar. Então vamos lá, o Bolsonaro não conseguiu colocar quem ele queria lá na Polícia Federal, mas a BIM continuou lá sob a batuta do Alexandre Ramagem e do general Heleno. E aí, a gente tá falando de abril, né? Final de abril. E aí, como a gente já conversou, em julho o Bolsonaro, olha só, posso fazer um decreto e aí aumentar aqui o poder da BIM de requisitar a informação. Aí o Supremo foi instado a se manifestar e decidiu por estabelecer alguns parâmetros para a atuação da ABIN no requerimento de informações. Ou seja, o que o Supremo faz é dar um voto de confiança ali, mas colocar algumas restrições, dar uma interpretação conforme. E isso que eu tô falando para vocês, gente, tá tudo no site do STF. É só colocar o número do processo ali no buscador do STF que vocês têm acesso a todos os documentos. É bom para a gente não achar que essas informações estão muito distantes, que são muito complicadas. Esses dados são públicos e estão disponíveis para todo mundo. Você só querer olhar.
Por que eu tô fazendo essa recapitulação toda? Porque na última sexta-feira, dia 11, uma reportagem do Guilherme Amado, da revista Época, apontou que a ABIN produziu 2 relatórios para ajudar a defesa do Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. Ai, quem é o chefe da ABIN? Ah, é verdade, o Ramagem, que seria o nome do Bolsonaro indicado para a Polícia Federal quando o ex-ministro da Justiça disse que ele queria trocar o comando da Polícia Federal para defender os filhos dele. Bom, enfim. Em um dos documentos, a ABIN deixou claro que o objetivo dos relatórios era defender FB, no caso Alerj, em especial demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais de FB. FB me parece Flávio Bolsonaro. O que eles estão tentando argumentar é que as provas contra o Flávio seriam ilegais, pois teriam sido ilegalmente obtidas em virtude de uma devassa indevida nos dados fiscais do senador. Estou dizendo para vocês que essa versão não é possível? Não, claro que não. É claro que é possível. Agora, não é a ABIN quem tem que fazer esse trabalho de contra-investigação, né? Bom, diante dessas reportagens, o PSB e a Rede Sustentabilidade lembram que tinham entrado com aquela ação direta de inconstitucionalidade para questionar o decreto relativo à requisição de informações pela ABIN? Pois é, eles peticionaram nessa mesma ação falando, olha só, a gente já estava aflito antes com aquilo que a gente imaginava que pudesse acontecer. Agora a gente tem uma reportagem mostrando que o que a gente temia aconteceu. A ABIN está sendo instrumentalizada para defender o Flávio Bolsonaro. E isso é exatamente o inverso daquilo que vocês decidiram nos autos dessa ação direta de inconstitucionalidade. Diante disso, a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação direta de inconstitucionalidade, deu 24 horas para a ABIN e para o Gabinete de Segurança Institucional se pronunciarem. O GSI e a ABIN negaram a existência de qualquer relatório. A defesa do senador Flávio Bolsonaro, no entanto, confirmou para o Guilherme Amado a autenticidade e a procedência dos documentos. Segundo o jornalista, na sua coluna na Época, a Luciana Pires, advogada do Flávio, confirmou à coluna na quarta-feira passada que os documentos foram produzidos pela agência. Aí, vocês vão se perguntar, uma acusação gravíssima de uso do sistema brasileiro de inteligência para ajudar a família do presidente. O presidente deveria estar tendo que responder sobre isso, não é verdade? O senador Flávio Bolsonaro deveria estar sendo pressionado para se manifestar, não é mesmo? Mas, no entanto, o que está acontecendo? O que a gente está discutindo? A gente está discutindo o escândalo que o presidente está fazendo em torno da vacina contra a Covid-19. A gente está discutindo as declarações estapafúrdias, o finzinho da pandemia, a briga com o Dória. Se o Bolsonaro não estivesse fazendo escândalo atrás de escândalo, sempre causando comoção, a comoção que interessa a ele causar, ele ia precisar falar do que realmente importa, ele ia precisar se justificar. Mas isso significaria falar sobre o que ele não quer. E por isso o que ele faz? Ele pauta as discussões com as suas bobajadas. Esse, galera, é o poder da narrativa que eu venho falando aqui. O Bolsonaro fala o que ele quer, não o que ele tem que falar. E a única alternativa para ele pautar a conversa e não ser pautado pelo que ele não pode responder é fazendo furdunço. Assim ele controla a narrativa, assim ele tergiversa, assim ele tira a atenção de outras coisas. E vocês querem um bom exemplo? Ontem, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, então para mim foi hoje de manhã. Mas eu vou me referir a ontem porque esse vídeo tá indo ao ar na quinta-feira. O presidente Bolsonaro, num evento oficial sobre o plano de vacinação, falou em união, adotou um tom muito mais ameno. Sabe por quê? Porque não interessa para o Bolsonaro que a população fique sem vacina. O Bolsonaro nunca quis de verdade que as pessoas não se vacinassem. Ele depende da vacina para fazer o país continuar a girar e a gente já vai falar disso. Ele faz esse auê porque ele precisa tirar o foco daquilo que pode ser um calcanhar de Aquiles para ele. E a gente sabe que o principal calcanhar de Aquiles do presidente é o Flávio e com ele o Queiroz. Mas aí quando o presidente vai à TV Bandeirantes, por exemplo, dar uma entrevista, como ele deu na última terça, e diz que o Fabrício Queiroz era o seu homem de confiança e que ele fez durante anos pagamentos pessoais do presidente e de seus familiares, deu até uma desculpa do valor ali para dizer que não tem problema, não é ilegal, o foco vira a declaração de que ele não vai tomar vacina e não essa questão sobre o Queiroz. Entenderam? E lembra que eu falei pra vocês que era tudo estratégia? Que quando a gente tiver a vacina, o Bolsonaro, que já falou em união, já amenizou o tom, vai tomar e espera que todo mundo tome? Pois é,
Eu disse isso porque o Bolsonaro precisa da vacina. E ele precisa da vacina para que a economia volte a rodar. O Paulo Guedes precisa da vacina, a Faria Lima precisa da vacina, o Arthur Lira e o Centrão precisam da vacina. Ele vai vacinar as pessoas, só que até lá ele vai jogar para debaixo do tapete uma série de questões que ele não está afim de responder, porque ele não tem resposta. Ele vai animar a base com esse discurso barato dele de xenofobia e de antivacina. E é bom a gente prestar atenção aqui que os escândalos desse governo duram 2 dias, porque o presidente sempre cria novos escândalos. Tudo isso para que os assuntos tenham a proporção que ele quer que os assuntos tenham. Depois é tanto problema que ninguém lembra mais do que aconteceu há alguns meses. Vocês se lembram quando o Bolsonaro queria intervir no Supremo por causa de um celular? E vocês se lembram quando o general Heleno chamou o Congresso Nacional de chantagista? E ainda, vocês lembram do Adriano da Nóbrega? Aquele ex-policial acusado de ser miliciano, que foi morto no interior da Bahia? Aquele lá, cuja mãe e a esposa trabalhavam nesse mesmo gabinete do Flávio na Alerj? Então, lembra que quando ele foi morto, o Bolsonaro ficou desesperado sobre o que podia conter no celular do Adriano da Nóbrega, que podiam ser plantadas mensagens, etc? Pois é, ninguém lembra. Ninguém sabe se alguém já achou o que tinha dentro desse celular. E se o Bolsonaro ganha com essa estratégia de sucessão de escândalos, quem perde somos todos nós. As instituições também perdem, a Anvisa perde, o Ministério da Saúde perde, a ABIN perde, e perdem porque elas são politizadas e perdem a confiança da população. Só quem ganha são as pessoas com o sobrenome Bolsonaro. Enfim, galera, eu deixo vocês aqui com esse alerta para a gente prestar atenção nessa estratégia e aproveito para deixá-los com um aviso. Eu vou entrar num pequeno período de férias nesse final de ano. A gente vai continuar tendo vídeos aqui no canal, numa frequência um pouco menor, 1 vez por semana. Pode ser que eu apareça de surpresa, pode ser, não posso garantir nada. Mas enfim, a gente vai ficar com uma frequência um pouco menor. Eu fico 4 semanas nessas minhas férias, mas a gente se encontra e vocês terão, claro, nesse período, a companhia dos nossos colunistas. Então, um bom final de ano para vocês. Um beijo, até já já e vamos aproveitando para a gente discutir mais esse assunto no ano que vem.